Paz e graça a todos. Irmãos, a gente vai então, o objetivo desse estudo é dar uma introdução à carta aos Colossenses, tá? A gente vai seguir aqui 3 abordagens, tá? Ou 3 tipos de introduções à carta aos Colossenses. A gente vai seguir uma abordagem histórica, uma introdução histórica. A gente vai depois trazer aqui uma introdução teológica. E, por fim, a gente vai também trabalhar aqui uma abordagem, uma introdução literária. Tá? Após isso, a gente vai tratar aqui de algumas aplicações práticas para a nossa vida a partir desse estudo, dessa introdução à carta aos Colossenses. Tá? O estudo de hoje, irmãos, ele vai ser um pouco técnico. Tá? Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que os irmãos já têm sido treinados, ensinados de maneira mais sólida, como diz o povo, né? Com substância. Então, eu não me preocupo, eu sei que os irmãos são inteligentes, vão compreender. Então, em primeiro lugar, a gente vai entrar na introdução histórica da carta, ok? Nessa introdução histórica, a gente vai fazer algumas perguntas para a carta. E essa é uma dica, irmãos, inclusive, importantíssimo para o estudo de qualquer livro da Bíblia. Essas informações históricas, ou essas perguntas que a gente deve fazer ao livro, são perguntas e são conceitos que valem para todo tipo de livro que há na Bíblia. E para qualquer estudo mais sério, mais profundo, a fim de interpretar aquilo que o texto está dizendo, aquilo que o livro se propõe a dizer. Ok? Então, algumas perguntas aqui que a gente vai tentar responder nessa introdução histórica. Primeira pergunta: quem escreveu a carta aos Colossenses? Eu sei que talvez isso soe estranho para alguns dos irmãos. Espera aí, Lion, quem? É Paulo, né? Isso é claro, evidente. Isso aí a gente aprende desde novo na fé. Só que assim, irmãos, a partir do século XX, já no finalzinho do século XIX, mas principalmente no século XX, a autoria paulina de algumas cartas começou a ser contestada. O que é a autoria paulina? Alguns acadêmicos, alguns estudiosos começaram a questionar o seguinte: olha, algumas cartas aqui, que tradicionalmente são atribuídas a Paulo, a sua autoria, não parece ser de Paulo. Então, a partir do século XX, isso começa a ganhar força, esse questionamento, essa contestação da autoria paulina de algumas cartas que a gente encontra no Novo Testamento. E uma dessas cartas que são contestadas até hoje é a carta aos Colossenses. Alguns estudiosos, até hoje, questionam e afirmam e acreditam que a carta aos Colossenses não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Aí há uma divisão aí. Alguns estudiosos acreditam que quem escreveu essa carta foram alguns discípulos do apóstolo Paulo, e outros acreditam que esses discípulos criaram do nada, eles mesmos criaram, e outros acreditam que eles pegaram o material de Paulo, original, mas reelaboraram, mudaram, alteraram, acrescentaram, e chegou esse documento que nós temos em mãos hoje, esta carta que nós temos em mãos hoje, a carta aos Colossenses. Estudiosos mais conservadores permanecem defendendo a autoria paulina. Tá? Estudiosos mais conservadores, mais tradicionais, vão continuar afirmando: não, essa carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas aí é importante a gente entrar nessas questões, irmãos, porque algumas informações históricas não são tão relevantes para a compreensão de determinado livro bíblico, ok? Outras já são mais importantes para que a gente tenha uma compreensão e interpretação melhor. E também, irmãos, porque é o seguinte, a gente vai ver aqui mais para frente, mas se Paulo não escrever essa carta, a gente tem um problemão. Porque a própria carta diz que foi Paulo quem escreveu. Se há evidência e se há prova de que não foi Paulo, a gente tem um problema. Tem um livro na Bíblia que tem falsificação. E aí isso confronta com o nosso conceito, naquilo que a gente acredita, de que a Bíblia é infalível.
Então, por isso que é importante essa discussão. E é por isso que é importante, irmãos, que a gente tenha discussão, esse tipo de discussão, aqui na igreja. Por quê? Porque amanhã ou depois, alguns dos irmãos pode chegar no ouvido de alguns dos irmãos esses conceitos, essas discussões, e alguns estudiosos mais críticos afirmando, não foi Paulo que escreveu, não. Então, a gente já conversando aqui, já se preparando aqui, se a gente ouvir isso amanhã ou depois, a gente tem mais bagagem, a gente tem mais repertório para lidar com esses tipos de argumentos. Isso não vai soar tão chocante para a gente, tão estranho para a gente. Mas se a gente fica cobertando, não vamos entrar nisso aqui não, que isso aqui é complicado. Não, para que isso? A gente vai poupando os irmãos de se prepararem, de se equiparem para lidar com argumentos que muitas vezes são fortes. Muitas vezes são convincentes. Não é argumento bobo. São eruditos, são estudiosos, gabaritados, respeitados, que trazem argumentos, muitas vezes, sólidos. Então a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, alguns argumentos que esses estudiosos que não acreditam na autoria paulina da carta aos Colossenses, alguns argumentos são, primeiro, a ausência de termos característicos da teologia paulina. Ou seja, justificação, lei, liberdade, todos esses termos não aparecem na carta aos Colossenses. Então, os estudiosos acreditam que esses termos são centrais para a teologia de Paulo, e uma vez que não aparece na carta aos Colossenses, eles logo dizem, olha, então a carta não é autêntica de Paulo. Porque se fosse de Paulo, aparecia justificação, como em Romanos, como em Gálatas, aparecia a liberdade, aparecia a lei, e não aparece. Então, logo, essa carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso, esses estudiosos afirmam, tá, irmãos? Não sou eu que estou afirmando. Segundo argumento, diferenças literárias de estilo de vocabulário. Então, alguns estudiosos vão olhar para a carta aos Colossenses, principalmente no texto grego, no texto original, e vão dizer, olha, tem um monte de palavra aqui que Paulo não costuma usar nas outras cartas. Olha, tem um estilo de escrita aqui que não parece ser de Paulo. Não parece ser de Paulo. Há uma forma de escrever que não bate com aquilo que a gente já definiu e conhece da forma e do estilo do apóstolo Paulo escrever. O terceiro argumento é que um terço da carta aos Colossenses, um terço das palavras que aparecem na carta aos Colossenses, estão na carta aos Efésios. Se os irmãos leem Colossenses depois Efésios, os irmãos vão ver muita correspondência, muito texto parecido, muitas palavras parecidas, muitos temas parecidos. Então, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, olha, Efésios é autêntico de Paulo, mas Colossenses, um imitador de Paulo escreveu, e imitou muita coisa que está em Efésios. Por isso que há essa correspondência. Esses são os argumentos assim principais. Tem outros, mas eu diria que esses são os principais levantados por esses estudiosos. Ok? Esses argumentos, irmãos, são, no mínimo, extremamente frágeis. Por quê? Primeiro, esses estudiosos que rejeitam a autoria paulina de algumas cartas, eles vão dizer o seguinte, existem 7 cartas que são autênticas de Paulo no Novo Testamento. São chamadas de cartas incontestadas. O consenso acadêmico é que essas 7 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Seja estudioso crítico, seja estudioso mais tradicional, o consenso é, essas 7 cartas foram escritas por Paulo. Romanos, Gálatas, 1ª, 2ª Coríntios, Filipenses, Filemon e 1ª Tessalonicenses. Essas são cartas incontestadas. Ninguém não, né? Mas o consenso, o grosso acadêmico vai dizer, não, foi Paulo que escreveu. Só que o que acontece então? Eles pegam essas 7 cartas e usam como parâmetro. Aquilo que nas outras cartas não bate com essas 7, logo é rejeitada a autoria paulina. Porque esse argumento ele é frágil e não tem muito sentido lógico. Porque assim, é muito arbitrário eu pegar, selecionar, não, essa carta aqui é de Paulo.
essa é de Paulo. Pronto. Então, tudo que não se encaixar nessa daqui eu rejeito. Não faz sentido. Eu posso fazer, inclusive, o contrário. Não, essa 7 não. Eu pego as outras cartas, tenho como autêntica, e essa 7, como não bate com essas, não são autênticas de Paulo. Não faz sentido, gente. É muito sem critério você selecionar, não, essa é de Paulo. Agora, essa que não bate a linguagem, que não bate a teologia, não é de Paulo. Essa também não. Entende? Então, não faz muito sentido lógico esse tipo de metodologia. Segunda coisa aqui sobre os argumentos, né? As diferenças de termos e de temas que são apresentados, né? Olha, o autor escrevendo aos Colossenses traz termos e temas que não bate com essas outras 7 cartas. Só que essas diferenças, irmãos, a gente tem que entender que podem ser explicadas devido aos diferentes contextos para o qual o autor está escrevendo e as diferentes demandas. Ora, se uma igreja está enfrentando determinado tipo de problema, Paulo ele vai escrever sobre aquele problema, sobre aqueles temas que está tendo aquelas dificuldades, que os irmãos estão tendo dificuldade. Outra comunidade vão ter outro tipo de problema. E é lógico que o autor ele vai usar outros temas, outros termos, contextos diferentes. Ele não pode tratar da mesma forma que ele tratou para a igreja de Roma, que tinha os seus problemas, que tinha as suas demandas, com a igreja de Colossos, porque são outras demandas, são outros problemas. Por isso a diferença de termos e de temas. Ok? Só que tem uma questão aí. É verdade que Paulo não usa termos comuns da sua teologia aqui nessa carta aos Colossenses. Justificação, lei, salvação. Só que ele não usa o termo específico. Mas a gente vai ver ao longo das exposições que ele trabalha esses temas. Ele trabalha o tema da justificação. Ele trabalha o tema da salvação. Embora não use esses termos. Mas a gente vai ver que ele, de fato, ao longo da carta, ele trabalha com esses temas. Outra coisa, irmãos, diferença de estilo, de vocabulário, né? Palavras que são usadas, estilo de escrita, podem ser explicados, tudo isso pode ser explicado, primeiro, pelo uso de um secretário, e aí eu queria que os irmãos já abrissem aí a carta, por gentileza, capítulo de número 1. Paulo, a gente vai depois, mais para frente, a gente vai ver o que parece que isso significa, mas Paulo está dizendo, olha, eu, Paulo, e o irmão Timóteo. Nessa época, irmãos, era muito comum você chamar secretários ou escribas para escrever cartas enquanto o autor ditava. Era muito comum isso. Existiam esses profissionais de escrita. Então, o autor ele ditava e esse secretário ia escrevendo. Talvez Paulo usou um secretário. Lá na carta aos Romanos, lá no finalzinho, a gente vai ver que Técio escreveu a carta e Paulo ditou. Então, era muito comum esse uso de secretário. Talvez Paulo usou esse secretário aqui, e talvez esse secretário foi até Timóteo. Isso aqui é especulação, tá, irmão? A gente não sabe. Mas talvez Paulo usou Timóteo como secretário. Timóteo era alguém gabaritado, era erudito, sabia escrever. E Paulo dita e Timóteo escreve. E talvez Paulo tenha dado liberdade a Timóteo ou algum outro secretário para usar termos e vocabulário próprio. E isso explicaria, então, as diferenças de estilo de escrita, de vocabulários, de palavras diferentes. Ok? Fora isso, irmãos, a gente tem que entender que nós evoluímos. A gente evolui ao longo do tempo. A gente lida com questões diferentes ao longo do tempo. E Paulo, ao longo da sua trajetória e ministério, ele começa a lidar com desafios diferentes. E esses desafios diferentes nas igrejas requer dele uma mudança. Dele tratar de questões que ele não precisou tratar 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, novos desafios requer de nós evolução. Então, essas diferenças de escrita, de palavra, pode também significar uma evolução do próprio apóstolo Paulo diante de novos desafios. Diante de novos desafios. Por exemplo,
igreja do século XXI. A gente lida com um problema hoje que a igreja dessa época não lidava. Tecnologia. Pelo menos da tecnologia que a gente conhece hoje, né? De computador, rede social. Naquela época tinha a sua tecnologia. Mas rede social. Paulo não precisava se preocupar em instruir a igreja como lidar com a rede social. Como se comportar com a rede social. Porque não existia na época. Então, novos desafios vão requerendo da gente, principalmente dos líderes, dos pregadores, dos pastores, ele evoluir, ele aprender coisas novas para poder lidar com aquela nova situação. E isso vai mudando nosso jeito de falar, de escrever, de ensinar. Isso é absolutamente comum. Quarta questão. Esse argumento sobre a correspondência entre Colossenses e Efésios, irmãos, não prova muita coisa. Ah, porque Colossenses é muito parecido com Efésios. Isso prova o quê? Gálatas também é muito parecido com Romanos. E as duas cartas, ninguém contesta que não é de Paulo, que não foram escritas por Paulo. Por que Efésios e Colossenses são contestadas? Outra coisa, a gente poderia usar esse argumento a favor da autoria paulina. Por quê? Se as duas cartas foram escritas pelo mesmo autor, é mais lógico que haja correspondência. Paulo, então, escreve ali próximo, no mesmo período, para situações parecidas, e ele usa boa parte do conteúdo que ele escreveu em uma carta, ele acrescenta na outra, fazendo outras adaptações. É igual o pregador, irmãos. A gente, quem prega, quem ensina, ele vai reutilizar materiais, conteúdos que já pregou, que já ensinou, fazendo a mudança aqui e ali, mas ele vai reutilizar. Isso é normal. Jesus reutilizava do conteúdo do que ele pregou, do que ele ensinou. Por isso que a gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, às vezes eles descrevem parece que é o mesmo episódio, só que com diferenças. Parece que é o mesmo ensino de Jesus, só que com diferenças. Então a gente não pode acreditar que Jesus pregou sobre um tema uma vez só, pronto. Nunca mais ele voltou a falar sobre aquilo. Não, ele voltou em outro contexto, com uma ênfase diferente, com um acréscimo aqui, outra coisa ele não precisou dizer. Mas há correspondências. Então, essa correspondência entre Efésios e Colossenses, a gente pode dizer, olha, isso aponta não pela não autoria paulina, mas pela autoria paulina de ambas as cartas. Ok? Então, lidando com esses argumentos, no mais, a própria carta aos Colossenses reivindica a autoria paulina, ou a coautoria paulina. Por que coautoria? Porque no versículo 1 a gente viu que Paulo se apresenta, olha, eu, Paulo, então, isso aqui é o emitente da carta, isso era comum nas cartas dessa época, tá? Já começava com o emitente. Quem escreveu a carta? O autor da carta. Só que Paulo, ele acrescenta o irmão Timóteo, que está com ele. A gente não sabe, irmãos, qual foi a função de Timóteo nessa carta. Se ele foi um secretário que escreveu, se ele ajudou a Paulo a ter umas ideias, se ele estava junto com Paulo enquanto ele escrevia, a gente não sabe muito bem. Mas, versículo 1, a carta afirma, Paulo quem escreveu. Versículo 23, diz assim, finalzinho, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu aqui é Paulo que está dizendo. E lá no capítulo 4, versículo 18, se os irmãos passarem um pouquinho aí, finalzinho da carta, ele diz, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Então, se era um secretário que estava escrevendo, Paulo toma a pena dele, com a caneta, né, da época, e assina, para que a igreja saiba, e assina, escreve a saudação, para que a igreja saiba que a carta é do apóstolo Paulo. Então, a carta, irmãos, reivindica a autoria paulina. A própria carta afirma, foi Paulo quem escreveu. Alguns estudiosos vão dizer, não, realmente, a carta diz que foi Paulo que escreveu. Só que é falso. O autor verdadeiro está dizendo que é Paulo, mas não é Paulo. E esse tipo de escrito existia na época, que é chamado de pseudepígrafe, que é um falso autor. Então, vamos dizer que eu escrevo um texto na internet e embaixo boto C.S. Lewis, né? Ou uma autora brasileira aí, né, de literatura, Clarice Lispector. Isso é um pseudepigrafe.
É uma literatura um escrito pseudoepigráfico, porque é um pseudo-autor, é um falso autor, não foi aquele autor que escreveu. Isso existia na época? Existia. Só que esses argumentos, irmãos, cada dia mais estão sendo combatidos, sendo demonstrados como os frágeis. E eu só vou trazer uma questão aqui que é importante, que é: se fosse um falso autor que tivesse escrito essa carta, a comunidade saberia. A comunidade saberia que era falsa. Quando eles detectassem que era falsa, eles rejeitavam. Então, o objetivo do autor que escreveu não seria alcançado, porque a comunidade saberia. Principalmente porque alguns estudiosos dizem que foi escrita muito depois da morte de Paulo. Então, a comunidade que pegasse, Paulo já morreu, viu? Aí a comunidade pegou. Paulo, peraí. Isso aqui é falso. E rejeitaria na hora. Então, que inteligência seria essa do autor escrever em nome de Paulo, sendo que a igreja para que ele estava escrevendo detectaria na hora que não foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Ok? Então, primeira pergunta aqui nessa introdução histórica. Quem escreveu? Podemos afirmar. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Segunda questão. Onde foi escrita essa carta? Uma coisa que a gente pode afirmar com certeza é que Paulo escreveu essa carta enquanto estava na prisão. A gente vai ver aí, capítulo 4, versículo 3, versículo 10 e versículo 18. Quem pode ler, por gentileza? Depois versículo 10, depois versículo 18. Então a gente entende aqui, está relativamente claro, que enquanto Paulo escreve esta carta, ele está preso, ele está na prisão. A discussão vai girar em torno em onde Paulo estava preso, que a carta não diz, e há muita discussão entre os estudiosos. Geralmente são apontadas 3 alternativas. Primeiro, Paulo estava preso em Roma, que é geralmente o entendimento tradicional. Geralmente a gente vai ver estudiosos defendendo que Paulo estava preso em Roma enquanto escreve essa carta. Outros vão dizer que Paulo estava preso em Cesareia, e outros vão dizer que Paulo estava preso na cidade de Éfeso. O livro de Atos, ele menciona tanto a prisão de Paulo em Cesareia, quanto a prisão de Paulo em Roma. Tanto que o final de Atos é Paulo preso em Roma, pregando a palavra. Atos, ele não vai mencionar a prisão em Éfeso, tá? Só que nada impede, irmãos, não é porque Atos cita nominalmente alguns locais que Paulo foi preso, que quer dizer que aquelas foram as únicas prisões na vida de Paulo. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que foi preso várias e várias vezes. Então, alguns estudiosos, através de coletar alguns dados, algumas informações, escrevendo em Atos, Paulo escrevendo aos Coríntios, vão detectar ali que Paulo provavelmente foi preso em Éfeso, um lugar onde ele ficou muitos anos pregando o Evangelho. Então, alguns estudiosos vão apontar que Paulo escreve para os Colossenses enquanto estava preso na cidade de Éfeso. Ok? No mais, irmãos, a gente fica no campo da especulação aqui. Não dá para a gente bater o martelo, dizer, não, Paulo estava preso em tal cidade. Geralmente se compreende que Paulo estava preso em Roma enquanto escreve essa carta. E geralmente se compreende que Paulo, nessa mesma época que estava preso em Roma, ele escreve não só essa carta aos Colossenses, mas escreve também a carta aos Efésios e escreve também a carta a Filemon. Filemon, que morava na cidade de Colossos, que um grupo de cristãos se reunia na casa desse Filemon. Tanto que muitas pessoas que Paulo cita em Colossenses, ele também cita escrevendo a Filemon. Então, há muita correspondência. Então, provavelmente, Paulo escreveu na mesma época. Seja ele estava preso em Roma, em Éfeso, em Cesareia, provavelmente ele escreve ali na mesma época para essas comunidades que estavam espalhadas nessas cidades. No caso de Filemon, não foi para uma igreja, foi para uma pessoa mesmo, né? Para Filemon. Ok? Terceira pergunta aqui nessa introdução histórica. Quando? Quando essa carta ela foi escrita? Mais uma vez, a gente não tem muita evidência sobre qual a data, qual a época que essa carta ela foi escrita.
Primeiro e mais importante, que tudo vai depender de onde Paulo estava preso. Porque se Paulo estava preso em um local, a data vai ser mais ou menos nessa época. Se Paulo estava preso em outro local, a data vai ser mais ou menos em outra época. Então, a data está ligada ao local. Como o local é especulativo, a data também vai ser. Como a gente não tem muita certeza sobre o local, a gente também não tem muita certeza sobre a data, sobre a época. Se Paulo estava preso em Roma, enquanto escreve essa carta, a data aí vai ficar em torno da década de 60, início da década de 60, primeiro século depois de Cristo. Se Paulo estava preso em outro local, Éfeso ou Cesareia, aí a gente recua para a década de 50, ok? Então a gente fica aí entre 50 a 60, entre a década de 50 a década de 60 do primeiro século depois de Cristo, ok? Outra questão, e aqui a gente já começa a entrar em questões mais relevantes e importantes para a interpretação e entendimento da carta. Quarta questão, quarta pergunta, para quem Paulo escreveu essa carta? Para quem? Quem foram os destinatários dessa carta? E Paulo, claramente, lá no versículo 2, do capítulo 1, ele diz que essa carta estava sendo escrita aos irmãos, aos crentes que estavam em Colossos. Capítulo 1, versículo 2. Eu, Paulo e Timóteo, né? Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aqui são os destinatários desta carta. Essa cidade de Colossos, irmãos, ela ficava na região conhecida como Frígia, da época, que fazia parte da província romana da Ásia. Tá? Colossos ficava próximo de um rio chamado Lico. Então ficava em um vale do rio Lico, ali a sul-sudeste desse rio. Embora essa cidade era relativamente próspera, rica na época, ou melhor dizendo, ela tinha sido um dia próspera, rica e famosa, na época que Paulo escreve, ao que parece, ao que tudo indica, não era tão assim famosa, não era tão assim próspera, não era uma cidade tão assim reconhecida, ok? Mas é importante a gente saber que nessa cidade, na época, havia uma grande comunidade judaica lá. Havia muitos judeus lá nessa cidade. Outra coisa, o paganismo na cidade de Colossos era forte. Havia prática de adoração a várias divindades do universo do mundo greco-romano, tanto dos gregos quanto dos romanos. Havia várias divindades, vários deuses que eram adorados, cultuados na cidade de Colossos, e havia também culto imperial, culto que era destinado ao imperador de Roma. Então havia essa miscelânea aí, isso vai ser importante para o entendimento da carta. Outra coisa importante, irmãos, a igreja ou as igrejas que estavam em Colossos, na cidade de Colossos, não foi fundada por Paulo, ok? Provavelmente, essas igrejas ali da cidade de Colossos e outras cidades ali próximas foram fundadas por um homem chamado Epáfras. Então, o que acontece, irmãos? Atos diz que Paulo passou mais de 2 anos na cidade de Éfeso, pregando a palavra, anunciando o evangelho, e Lucas vai dizer que toda a Ásia ouviu falar do evangelho. Só que Paulo, estando em Éfeso, ele envia companheiros missionários a outras cidades para que eles fossem e anunciassem também. Então, provavelmente, Epáfras ele foi enviado por Paulo à cidade de Colossos e outras cidades ali próximas para pregar o evangelho. Então, Epáfras prega o evangelho e planta essas igrejas. Então, não foi Paulo, a gente vai ver isso claramente aqui na carta, não foi Paulo que plantou. Paulo diz aqui que eles ouviram, os colossenses ouviram o evangelho através de Epáfras. E outra coisa importante, Paulo nem mesmo conhecia pessoalmente os cristãos de Colossos, ok? E mais para frente a gente vai ver isso, mas Paulo diz que ele nem mesmo conhecia ainda. Talvez ele tenha conhecido depois que escreveu essa carta. Mas até então, até quando Paulo escreve essa carta, ele não havia conhecido ainda pessoalmente os irmãos que estavam ali em Colossos. Portanto, ele não foi o fundador e o plantador da igreja ali. Ok? Quinta pergunta importante nessa introdução histórica. Por que
e para quê? Então, perguntas extremamente importantes também. Por que Paulo escreveu essa carta? Para que Paulo escreveu essa carta? Irmãos, todas as vezes que vocês virem uma carta do Novo Testamento, e boa parte do Novo Testamento é composta por cartas, toda vez que vocês virem uma carta, tenham algo em mente. O autor, ele escreveu para atender uma determinada demanda. Nenhum autor escreveu uma carta do Novo Testamento assim: eu estou aqui sem fazer muita coisa, eu vou escrever aqui um tratado teológico. Vou trabalhar vários conceitos teológicos aqui e vou mandar para essa igreja. Não. Toda a carta que foi escrita foi porque os autores souberam de informações que estavam acontecendo nas igrejas e resolvem escrever para orientar, para corrigir, para consolar, para confortar, para direcionar, para atender essas demandas. Por isso que a pergunta é importante. Por que Paulo escreveu e para que Paulo escreveu? Qual foi o objetivo? Então, embora Paulo não tenha fundado a igreja em Colossos, e nem mesmo conhecia pessoalmente os cristãos de lá, como eu disse, Paulo ele tinha profundo interesse pela igreja de Colossos. Ele tinha profundo interesse. Não é porque ele não tinha plantado, não é porque ele não conhecia pessoalmente, que ele não estava nem aí. Não, eu estou com outras preocupações, cara. Tenho uma preocupação com a igreja de Corinto, que eu fundei. Não, Paulo tinha profundo interesse. E Paulo tinha informações sobre a igreja, sobre o andamento da igreja ali, através de Epáfras, que nessa época que Paulo escreve a carta, está com ele na prisão. Está com ele, está o visitando. E Epáfras, quando foi para lá, seja para Roma, para Éfeso, não importa, Epáfras, ele leva informações da igreja, do estado da igreja, do que estava acontecendo lá na igreja. Não como fofoca, tá, irmãos? Não é que ele foi lá mexeriqueiro, né? Ó, Paulo, vem cá, eu vou te contar um negócio aqui, né? Tu não sabe, Paulo, o que está acontecendo ali na igreja de Colossos. Né? Já viu aquele negócio? Eu não te conto. Né? Rapaz, tu tá sabendo? Tu já viu no grupo do Zap aí da igreja lá de Colossos? O pau tá quebrando lá, meu amigo. Não, irmãos. Epáfras se preocupava com a igreja. Sabia que Paulo se preocupava com a igreja. Sabia que Paulo tinha mais recursos para poder orientar a igreja. Então ele vai, dá as informações e Paulo então escreve essa carta e envia à igreja de Colossos. Então, irmãos, Paulo escreve essa carta quando ele fica sabendo por meio de Epáfras que alguns falsos mestres haviam se infiltrado entre os irmãos, no meio da igreja. E Paulo então escreve a fim de exortar e alertar os leitores e ouvintes dessa carta acerca da tradição de Jesus que eles ouviram, que foi transmitido pelas testemunhas, que são os apóstolos. E Paulo alerta então para que eles fiquem firmes no evangelho, naquilo que eles aprenderam de Epáfras, que é o evangelho genuíno, que é o evangelho verdadeiro, que veio de Jesus Cristo. E estejam alertas contra o falso evangelho, contra os falsos ensinos que estavam sendo espalhados na igreja. E estava mexendo com a estrutura da igreja. E estava mexendo com a mente dos irmãos. Porque se não tivesse mexendo, Paulo não teria se preocupado em escrever uma carta assim. Estava mexendo. Alguns irmãos estavam confusos. Talvez até se deixando levar. Então Paulo ele escreve para alertar, para encorajar e também para refutar esses falsos ensinos. A gente vai ver ao longo da carta que Paulo ele faz questão de rebater esses falsos ensinos com o verdadeiro. De rebater o falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Porque, abre parênteses, não adianta a gente ficar só batendo em falso evangelho, irmãos. Isso é válido também. Não adianta a gente ficar apontando apenas falso ensino. Aquele pregador ali, tu viu o que ele falou? Heresia. Aquele pregador ali é falso. Aquilo ali não é bíblico. Isso é válido. Mas não adianta a gente ficar só batendo nisso e não ensinar a verdadeira doutrina, aquilo que é bíblico, o verdadeiro evangelho. E Paulo ele faz as duas coisas. Mas aí surge a questão, qual era a natureza desses falsos ensinos? E aí a gente entra na questão mais complicada dessa carta. Que tipo de falsos ensinos eram esses?
Há um nome técnico para isso que os estudiosos usam, que é a heresia de Colossos. Mas que heresia era essa? Qual a natureza desse falso ensino? Então, é extremamente difícil a gente chegar a uma conclusão, irmãos. E os estudiosos debatem isso há muitos e muitos e muitos anos. Só que aí, para nossa alegria, embora a gente não consiga bater o martelo e definir de maneira precisa, não, a heresia era essa daqui. O falso ensino era esse daqui. Embora a gente não consiga fazer isso, por quê? E aí, algo importante, irmãos. Vamos dizer que pastor Davi está viajando, e aí um irmão que está aqui no estudo viaja para o lugar lá onde o pastor Davi está amanhã. Chegando lá, chega para o pastor Davi e fala: pastor Davi, aquele menino lá que o senhor botou para dar estudo falou umas heresias pesadas ontem lá, não? Mas falou uns falsos ensinos lá, meu amigo, distorceu o texto bíblico. Liga para a igreja aí, manda uma mensagem no grupo, porque um bocado de irmão ficou confuso, tá balançado, ajuda nós aí, pastor Davi. Então Davi, preocupado, liga para os irmãos ou manda mensagem e começa a explicar: olha, isso aqui não, isso aqui está errado, isso aqui não, peraí. Vocês estão se deixando levar assim, fácil? Olha o evangelho genuíno que eu preguei para vocês, e tal, e tal, e tal. Vamos dizer que alguém estivesse próximo do pastor Davi e ouvisse ele falando no telefone. Quem ouvisse só iria ouvir um lado da conversa. Não iria ouvir o outro lado da conversa. Não ia saber precisamente o que estava acontecendo. Ele ia ter algumas deduções. Tá rolando BO. Tá rolando confusão lá na igreja. Tem gente ensinando coisa estranha. Porque eu estou ouvindo aqui o pastor reclamando, o pastor corrigindo, o pastor orientando. Só que essas pessoas que estivessem ouvindo não saberiam precisamente o que estava acontecendo aqui. Concordam? A mesma coisa é essa carta, irmãos. A gente está ouvindo um lado da conversa, que é Paulo refutando, que é Paulo orientando. A gente não tem documento da igreja, que a igreja de Colossos escreveu: olha, os falsos mestres vieram, ensinavam isso aqui, ensinavam isso aqui, ensinavam isso aqui. Não temos. Então a gente fica tateando e tentando descobrir ou entender aquilo que estava sendo ensinado na igreja de Colossos por esses falsos mestres. Então, é difícil. Porém, algumas coisas a gente pode afirmar com relativa certeza. Primeiro, provavelmente, irmãos, várias coisas, vários aspectos compunham esses falsos ensinos que estavam sendo disseminados pelos falsos mestres. Primeiro, como Paulo ele dá muita ênfase na carta à supremacia de Cristo e a sua suficiência, e a suficiência da sua obra na vida do seu povo, e Paulo dá ênfase a isso, parece que os falsos mestres estavam tentando relativizar essa supremacia e essa suficiência de Jesus, ensinando talvez que para um progresso espiritual, para um desenvolvimento espiritual, era necessário seguir as suas regras, era necessário seguir as suas práticas. Que não é que eles estavam rejeitando Jesus. Não, Jesus não, está por fora, não. Não, Jesus é legal, Jesus é bom, é isso mesmo, é importante. Mas peraí, não é suficiente. Tem outros negócios aqui que vocês precisam seguir se vocês quiserem ter um avanço espiritual. Se vocês quiserem amadurecer na fé. Se vocês quiserem progredir. E com isso, relativizava a suficiência de Jesus. A supremacia de Jesus. Por isso que a gente vê Paulo dando ênfase nesse assunto. Paulo, lá no capítulo 2, versículo 18, se os irmãos virem aí, Paulo ele vai falar sobre filosofias vãs e enganosas. Verso 8, não é 18 não, perdão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha, então Paulo está rebatendo aqui. Cuidado, irmãos, com esse negócio que está sendo ensinado aí, com essas filosofias vãs e enganosas. Cuidado para vocês não serem enredados, escravizados, capturados. Outra coisa que Paulo fala é sobre ascetismo, versículo 20 ao 23, do capítulo 2. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que
como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Então os falsos mestres estavam dizendo, isso aqui não pode tocar. Isso aqui não pode comer. Isso aqui não pode manusear. E os irmãos de Colossos estavam começando a serem seduzidos a isso, e Paulo vai dizer, por que vocês estão sendo enredados a isso? Por que vocês estão caindo nessa balela? Então, esse conceito de ascetismo. Ascetismo é se abster de algumas coisas. De comida, de determinado tipo de roupa. Alguns ascéticos se isolam, vão para o deserto, saem do meio da cidade. É isso que a gente chama de ascetismo, né? Então, esses falsos mestres estavam colocando isso como critério de espiritualidade. Não, quer ser espiritual de verdade? Quer atingir um nível mais top? Tem que largar a mão disso aqui. Tem que parar, não pode tocar, não pode beber, não pode fazer isso aqui, não pode comer tal coisa. E Paulo fala, por que vocês estão caindo nisso? Tanto a filosofia vã enganosa, e filosofia vem da questão grega, todo esse aspecto. A questão do ascetismo, que também era muito comum nas religiões gregas. Tudo isso parece apontar, irmãos, para um ensino que esses falsos mestres estavam ministrando ali na igreja, um ensino de aspecto helenístico. Ou seja, quando a gente fala de helenismo, é de aquilo que é grego. Então parece que parte do ensino, do falso ensino, vinha da filosofia grega, vinha da religião grega, da religião pagã grega, que estava sendo disseminado na igreja. Porém, irmãos, Paulo ali também se refere na carta a aspectos da ritualística judaica. Versículo 11 do capítulo 2. Paulo fala de circuncisão. Versículo 16, capítulo 2. Não permite que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dia de sábado. Isso aqui é claramente judaico. Tá? Verso 17. Essas coisas são sombras que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essa linguagem de sombra, o escritor aos Hebreus também vai usar, se referia àquilo que estava no Antigo Testamento, que apontava para Jesus. Em resumo, ao que parece, esses falsos mestres seguiam uma espiritualidade sincrética. Misturava elementos da religião grega com elementos da religião judaica com elementos da religião cristã. Eles fizeram essa miscelânea e estavam trazendo esse novo ensino para a igreja, com aspectos gregos, judaicos e cristãos. Cristãos por quê? Porque eles não rejeitavam Jesus, mas eles acrescentavam coisas a Jesus e a sua obra. Então, a gente pode, embora com um grau de certeza não muito alto, que esses falsos mestres seguiam essa espiritualidade misturada, sincrética, com elementos de vários tipos de religião. No mais, irmãos, alguns estudiosos acreditam que os crentes colossenses, eles eram recém-convertidos, ok? Era uma igreja recém-plantada. E talvez, se isso é verdade, os irmãos talvez estavam ainda muito vulneráveis a falsos ensinos. Por isso a importância de Paulo escrever essa carta. Paulo, como um pastor que era, ele escreve a fim de equipar a comunidade para rejeitar o falso ensino e continuar no verdadeiro ensino, na sã doutrina, no verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? Eu vou trazer três temas principais aqui, temas teológicos, que Paulo trabalha ao longo da carta. Ok? O primeiro tema teológico que Paulo traz da carta, e principal, é a cristologia. Cristologia, esse termo, quando a gente trabalha na teologia, essa disciplina é chamada de cristologia, significa o estudo sobre Cristo. Quem Cristo é, o que Cristo fez, a natureza humana, divina de Cristo, a sua obra na cruz, a sua ressurreição. Tudo isso aí está nesse arcabouço da teologia sistemática que a gente chama de cristologia, nessa matéria chamada cristologia. E Paulo, ele traz esse tema da cristologia, falando sobre quem Cristo é, o que Cristo fez, ao longo de toda a carta. Tá? Ao longo da carta, então, Paulo ele vai enfatizar
a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Paulo ele vai enfatizar isso. Paulo vai enfatizar também a supremacia de Cristo sobre o seu povo, sobre a igreja. E Paulo também vai enfatizar a supremacia de Cristo sobre todos os poderes espirituais. Então Paulo deixa claro na carta, olha, Jesus, ele é superior e ele governa e ele domina sobre toda a criação, sobre todo o seu povo e sobre todos os poderes espirituais, sejam bons ou maus, sobre todos os espíritos. Jesus governa sobre tudo. Ele é soberano. Ele é supremo. Sobre essa questão de Jesus, a supremacia de Jesus sobre os poderes espirituais, por que Paulo cita isso especificamente, né? A gente vai ver isso ao longo da carta. Talvez, irmãos, e aí muitos estudiosos vão apontar nessa direção, que os falsos mestres estavam ensinando os cristãos em Colossos a temerem e a reverenciarem esses espíritos, os quais, segundo os falsos mestres, controlavam o mundo. Então eles diziam, olha, tem alguns espíritos aí, uns poderes espirituais, que controlam o mundo. Portanto, se submetam a eles, temam a eles e os reverenciem. Então Paulo ele escreve e diz, olha, não, nada disso. Jesus é superior a todos eles. Jesus é supremo sobre todos eles. Jesus governa sobre tudo. E a criação quem governa não são os espíritos, é Jesus. A criação que mantém é Jesus, não são os espíritos. Portanto, vocês não devem temer. Portanto, vocês não devem reverenciar. Inclusive, Paulo vai mencionar no capítulo 2 sobre culto a anjos. Então, talvez, os falsos mestres estavam nessa direção aí, ok? Paulo, inclusive, vai dizer no capítulo 2 que Jesus ele é superior a esses espíritos e os desarmou na cruz. Paulo vai dizer que Jesus, Deus, por meio de Jesus, os despojou, os desarmou esses espíritos na cruz do Calvário. Como quem diz, vocês não precisam temer, vocês não precisam reverenciar, vocês não precisam depositar confiança nesses espíritos, nesses poderes espirituais. Eles não têm poder de acusação sobre vocês, de controle sobre vocês, porque eles foram desarmados na cruz. Jesus triunfou sobre os espíritos, e aqui provavelmente Paulo está falando de espíritos maus. Jesus triunfou sobre os espíritos maus na cruz. A cruz é a vitória de Deus por meio do seu Filho, por meio do sofrimento do seu Filho. Deus, ele triunfou sobre todo o mal, sobre todos os poderes do mal. Por que vocês temem isso ainda? Por que vocês reverenciam isso ainda? Talvez seja nessa linha que Paulo esteja caminhando. Paulo também vai afirmar, irmãos, aqui no capítulo 1, sobre a pré-existência de Jesus, ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, Jesus já existia. Ele é antes de toda a criação, né? E com isso ele afirma que Jesus é também divino, que Jesus é Deus. Isso aí no capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, que alguns estudiosos acreditam que é um trecho de um hino, mas isso aí a gente vai lidar ao longo da exposição. Mas ele vai falar sobre essa pré-existência de Jesus e que tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Então Paulo deixa claro que Jesus, ele é Deus. Outra coisa, irmãos. A supremacia de Jesus e a sua grandeza são combinadas com a sua obra de reconciliação cósmica. Espera aí lá, o que é isso? Está falando em inglês, é grego, o que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala de aquilo que é cósmico, a gente está se referindo ao cosmos, ao mundo, ao universo, ou, se você preferir, a toda a criação. Quando a gente fala de reconciliação cósmica, é o conceito que a Bíblia aponta, e que em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo não só o ser humano, mas toda a criação. Ele vai dizer isso, versículo
20 do capítulo 1. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso aqui é importante, irmãos. Às vezes a gente foca muito no aspecto individual da obra de Jesus. Não, ele me reconciliou, ele me salvou, ele me redimiu. Isso é verdade, tá? Paulo vai dizer que Jesus é aquele que me amou e se entregou por mim. Isso é verdade. Ou às vezes a gente se refere à obra de Jesus como se aplicasse apenas ao ser humano. Foi para reconciliar o ser humano com Deus. Foi para redimir o ser humano. Enquanto a Bíblia aponta que, enquanto o pecado estragou tudo, enquanto o pecado corrompeu toda a criação, a reconciliação que Deus promove em Jesus é também total. É toda a criação sendo reconciliada com Deus e colocando em harmonia. Por isso que a promessa quando Jesus voltar é o quê? Destruição de céus e terra? Não. Novos céus e nova terra. Restauração de todas as coisas. Não é só apenas um novo corpo para a gente, mas novos céus e nova terra. E Paulo vai dizer que a criação geme esperando essa redenção dos filhos de Deus. E Paulo vai mostrar aqui que essa reconciliação ela é cósmica, ela é universal. Todo o cosmo, toda a criação foi reconciliada com Deus. Animais, natureza, realidade, tudo foi reconciliado com Deus, ser humano, por meio de Jesus. Amém? Então, isso é importante porque às vezes a gente foca muito em uma parte da reconciliação, em uma parte da redenção, só que ela é muito mais ampla, irmãos. Deus, ele resolveu em Jesus o problema que o pecado causou. E se ele só redimisse a gente, a redenção era menor que o estrago do pecado. Olha, o pecado estragou tudo. A reconciliação só redimiu a gente, ser humano? Não. A redenção também é cósmica. Amém? A supremacia de Jesus ao longo da carta, irmãos, também é combinada com a sua suficiência, com a suficiência da sua obra, tanto na redenção do seu povo, quanto em tudo aquilo que é necessário para uma vida de relacionamento com Deus e espiritualidade madura e saudável. Ao longo da carta, Paulo vai dizer, olha, em Jesus, vocês têm salvação completa. Jesus é suficiente para a salvação e redenção de vocês. Jesus é suficiente não só para a salvação e redenção, mas também para o relacionamento de vocês com Deus. É suficiente também para o progresso espiritual de vocês, para o avanço espiritual de vocês. Vocês não precisam de um incremento, de uma adição. Jesus é suficiente. Tanto no aspecto da salvação, quanto no aspecto da vida com Deus. Uma espiritualidade madura, aperfeiçoada, saudável, que progride, que cresce. É em Jesus que a gente tem isso. Não seguindo as regras dos falsos mestres. Não seguindo os rituais dos falsos mestres. Não reverenciando e temendo os espíritos. Mas em Jesus. Outra coisa, irmãos. Paulo, ele fazendo eco a textos do Antigo Testamento, que falam da sabedoria de Deus, principalmente Provérbios, né? Paulo ele vai retratar Cristo aqui como aquele que detém toda a sabedoria de Deus e é a própria sabedoria de Deus encarnada. Isso é importante porque talvez os falsos mestres estavam prometendo uma sabedoria secreta, um conhecimento secreto. Olha, segue a regra da gente, vem para o nosso lado porque tem um conhecimento aqui secreto que ninguém nunca deu para vocês. Vem para o nosso lado. E Paulo vai dizer, não, todo conhecimento e sabedoria que vocês precisam está em Jesus, porque Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Toda a sabedoria. Paulo vai dizer, toda a sabedoria está nele. Todos os tesouros da sabedoria está em Cristo. Capítulo 2 ele vai falar sobre isso. Outro tema, irmãos, que Paulo trabalha, além de cristologia, Paulo também trabalha sobre eclesiologia. Quando a gente fala de eclesiologia na teologia, é o estudo sobre a igreja, o que é a igreja, como foi formada a igreja, todo esse aspecto. Paulo trata sobre eclesiologia também na sua carta, tá? Por quê? Primeiro, Paulo traz o conceito aqui na carta sobre um só povo em Cristo. Paulo ele vai trabalhar esse tema de todos os cristãos, todos os crentes em Jesus se tornarem um só povo nele. Inclusive, ele vai dizer que em Jesus, todas as diferenças,
sejam elas étnicas, culturais ou sociais, são superadas. Por meio de Cristo, Paulo também vai dizer, os gentios, os não-judeus, são incluídos no povo de Deus e se tornam participantes do corpo de Jesus. Os gentios agora não precisam se tornar judeu para se tornar povo de Deus. Eles são aceitos no povo de Deus por meio da fé em Jesus. Então Paulo trabalha sobre essa questão do povo de Deus, da igreja, ao longo da carta. Terceiro tema e último que Paulo trabalha é sobre escatologia. Quando na teologia a gente trabalha sobre a matéria de escatologia, é o estudo sobre as coisas do fim. Ok? Então, arrebatamento, milênio, todo esse aspecto tem a ver com a escatologia, reino de Deus que já veio, que ainda virá, novos céus e nova terra, ressurreição do corpo. Então as coisas do fim, do escatom, do fim. Paulo ele vai trabalhar isso na carta. Isso é importantíssimo, irmãos. Porque Paulo ele vai mostrar ao longo da carta que todos os propósitos de Deus na história encontram seu cumprimento pleno e definitivo em Jesus. Todos os propósitos de Deus que vêm sendo conduzidos ao longo da história encontram seu cumprimento pleno e definitivo e completo em Jesus. Ou seja, redenção plena e completa se cumpre em Jesus. A questão da habitação de Deus entre o seu povo encontra seu cumprimento completo em Jesus, porque em Jesus Deus vem e habita no meio do seu povo. Jesus é o lugar definitivo do encontro entre Deus e o homem. Jesus é o verdadeiro templo. Então esses temas Paulo ele vai trabalhar ao longo da carta. Em Cristo, Paulo vai dizer, irmãos, em Cristo o escatom se cumpriu. O fim se cumpriu. Aquilo que os profetas apontavam, o que Deus iria fazer, os seus planos, a sua redenção, o seu perdão, a sua restauração, todos esses planos que Deus vem conduzindo, chamou Abraão, formou Israel, veio o Messias por meio dessa descendência, e nesse Messias, esses planos de Deus se cumprem. E com isso, irmãos, a nova criação que Deus prometeu, ela já irrompeu em meio à antiga criação. Vamos lá, eu sei que isso aqui é meio confuso. O que Paulo vai tratar nessa carta, além de outros autores e Paulo também em outras cartas, é o seguinte. Sabe a nova criação que os profetas profetizaram? O novo mundo que Deus vai restaurar, que Deus vai trazer? Então, esse novo mundo, ele de certa forma ele já veio por meio da morte e ressurreição de Jesus. Esse novo mundo, ele já foi inaugurado, ele já irrompeu em meio à existência da antiga criação. A antiga criação ainda existe, mas a nova, ela já veio, ela já foi antecipada por meio da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a nova era, a era futura que os judeus tão aguardavam, do reino de Deus, onde viria a salvação, a libertação dos inimigos, o perdão. Os autores do Novo Testamento e Paulo aos Colossenses vai dizer, essa era futura, ela já irrompeu na era presente. Ela já invadiu a era presente. Tanto que a ressurreição dos mortos era aguardada pelos judeus na nova era. Quando Jesus ressuscita, os discípulos, epa, aconteceu alguma coisa aí. Aquilo que a gente esperava para o futuro já começou? Então quer dizer que o futuro já começou? Que os últimos dias já começaram? Que é o que Pedro vai dizer em Atos 2. Quando o Espírito é derramado, Pedro vai dizer, isso aqui é para se cumprir o que o profeta disse, que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os nossos filhos profetizarão, terão sonhos, porque era a promessa para os últimos dias. Então, a era futura, irmão, já invadiu. Claro que não de maneira plena, porque ainda tem morte, tem pecado, tem dor, tem mal. Mas ela já invadiu, já trouxe perdão, já trouxe justificação, reconciliação. Já trouxe um novo povo. Paulo vai dizer aos Coríntios, nós já somos nova criação, ou nova criatura. Paulo vai trabalhar esse tema aqui ao longo da carta. E quando Paulo ele traz esse ensino, irmãos, da realidade do mundo vindouro, essa realidade do mundo vindouro, da nova criação, da nova era, que já foi inaugurada por meio de Jesus e sua obra, diante disso, Paulo vai dizer que o povo de Deus precisa viver de acordo com essa nova vida, com essa nova realidade. Paulo está dizendo, olha, já que a nova realidade já invadiu a presente,
a realidade de esperança, de vida, de salvação, de perdão, de reconciliação, de amor, de misericórdia, de justiça, já invadiu a era presente de pecado, de mal, de injustiça, de perversidade, vocês devem viver de acordo não com a realidade presente, mas com a realidade futura, da nova vida, da nova era, que um dia nós desfrutaremos de maneira plena. Aqui ainda é parcial, mas a gente já deve viver. É isso que Paulo vai dizer. Lá no capítulo 3, ele vai dizer como a gente deve viver, enfim, a gente vai chegar nisso. Amém, irmãos? Então, terceira parte, que é a introdução literária. O que eu quero dizer com isso? É justamente o esboço da carta, as divisões da carta. Tá? É um panorama sobre a carta, daquilo que Paulo trata ao longo da carta. Claro que é um panorama resumido, porque nas exposições a gente vai trabalhar texto a texto. Okay? Então, no capítulo 1, após saudar a comunidade, Paulo ele vai expressar o quanto tem agradecido a Deus pela vida dos colossenses e pela espiritualidade deles, devido à fé firme deles em Jesus e também do seu amor de uns para com os outros. Paulo ele diz, que a gente leu aqui, né, que saber desse estado deles, desse estado espiritual da igreja, dessa vida da igreja, tem motivado ele a orar ainda mais, para que eles vivam de maneira que honre ao Senhor, e que em tudo sejam gratos a Deus, aquele que os redimiu por meio de Jesus. Isso, versículos 1 ao 14. Dos versículos 15 ao 23, Paulo, ele ao mencionar a redenção em Jesus, Paulo ele passa a falar acerca da sua pré-existência, da pré-existência de Jesus, e da sua supremacia sobre toda a criação e a igreja. E também fala da reconciliação cósmica por meio dele, versículos 15 ao 23. No capítulo 1 e capítulo 2, final do capítulo 1 e começo do capítulo 2, Paulo ele passa a expor questões mais pessoais sobre o seu ministério e sobre o seu esforço e dedicação para que mesmo as igrejas que não o conheciam pessoalmente cresçam na fé e no conhecimento de Cristo. Então ele vai citar não só Colossos, mas a igreja de Laodiceia, que não conhecia pessoalmente, mas ele vai dizer, olha, eu estou me esforçando e me dedicando para que vocês cresçam no caminho do Senhor, para que vocês cresçam na fé, para que vocês se tornem cada dia mais parecidos com Jesus, mesmo não conhecendo vocês pessoalmente. Paulo, no capítulo 2, ele vai dizer também para os colossenses que eles devem continuar firmes em Cristo, para que não se deixem seduzir por esses falsos ensinos, por esses ensinos estranhos que tentam ofuscar e tornar insuficiente a Jesus e também a sua obra, né? No que diz respeito tanto à salvação quanto ao aperfeiçoamento espiritual e vida com Deus. Então Paulo vai combater, vai rebater forte esses falsos ensinos no capítulo de número 2, do versículo 6 ao versículo 23. E Paulo vai dizer, não se deixem escravizar por esses falsos ensinos. Capítulo 3, Paulo entra numa seção da sua carta que a gente chama de parenética, que são exortações morais. Então ele diz o seguinte, olha, uma vez que estamos fundamentados no fato de que já morremos com Cristo para a realidade da antiga vida, e nós já ressuscitamos com Cristo para a realidade da vida futura e da era futura, é assim que vocês devem viver. E aí Paulo vai dizer, não façam isso, não façam isso, façam isso, façam isso, não mintam, vivam em harmonia, perdoem uns aos outros. Né? E nessa questão, Paulo vai tratar de questões individuais, questões comunitárias, questões familiares e questões profissionais. Isso vai do versículo 1 do capítulo 3 ao versículo 1 do capítulo 4. Entrando no capítulo 4, a partir do verso 2, finalmente Paulo então exorta os cristãos em Colossos a permanecerem firmes na oração, a orarem por ele e também pelo sucesso da missão. E depois ele passa a trazer as suas recomendações e saudações finais. Amém? E para a gente encerrar, irmãos, algumas aplicações aqui mais práticas para a nossa vida. Claro que ao longo dos sermões a gente vai trazer mais aplicações, mas eu acho que é válido a gente trazer algumas coisas, algumas questões importantes aqui no final desse estudo. Primeiro, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que se apresenta a nós como complemento à obra de Cristo.
Precisa tomar muito cuidado com aquilo que vem de maneira sutil. Não chegar assim, não, rejeita Jesus, o negócio de Jesus não está com nada, não. Peraí, Jesus é bom, é legal, mas peraí, falta isso aqui. Tomem cuidado, irmãos. Porque essas coisas, ao invés de nos aproximar de Deus, cria barreira entre nós e Deus. Cria barreira. É o que a gente chama de legalismo, moralismo. É essa vida com Deus que passa por aquilo, pelas minhas obras. É com minhas obras que eu aproximo Deus de mim ou me aproximo de Deus. É através de rituais que eu cumpro e isso me aproxima de Deus. Na verdade, me afasta. Porque em Jesus, nosso sumo sacerdote, nós temos pleno acesso à presença de Deus. Jesus, irmãos, é o Deus encarnado. Aquele que morreu, ressuscitou e é Senhor sobre todas as coisas. Nele, irmãos, nós estamos completos e seguros. Tanto no que diz respeito à nossa salvação, quanto no que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento espiritual e relacionamento com Deus. Em Cristo nós estamos completos, seguros, firmados. Outra coisa, irmãos. Toda a nossa vida precisa estar centrada em quem Cristo é e no que Ele fez. Toda a nossa vida precisa estar centrada em quem Cristo é e no que Ele fez. Nós precisamos viver, irmãos, em todas as áreas, a partir do Evangelho e da nova vida que nós fazemos parte. Precisamos viver toda a nossa vida à luz do Evangelho. Quer ver um exemplo? Rapidinho. Estava em um aniversário certa vez, estava conversando com alguns parentes, e parentes crentes, e começou a surgir o assunto sobre perdão. Tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. E um dos meus parentes falou para o outro assim, não, tem que perdoar mesmo porque isso é bom para a gente. A gente precisa perdoar porque isso é bom para a gente. Qual o problema, irmãos? Não é que isso seja inverdade, não é que isso seja mentira. Claro, a falta de perdão nos consome, nos amargura, isso é tudo verdade. Mas perceba que essa pessoa, crente, está fundamentando o perdão, não no perdão que Deus nos concedeu em Cristo, ou seja, a luz do Evangelho, mas naquilo que é benefício para mim. Isso é só um exemplo. Portanto, irmãos, toda a nossa vida precisa estar centrada naquilo que Jesus é, na sua morte e ressurreição, à luz do Evangelho. O Evangelho tem que informar toda a nossa vida, tem que nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. É o Evangelho encarnado, seja no trabalho, na família, no relacionamento, na igreja, nos negócios, enfim. Precisamos ser conduzidos pelo Evangelho. Nesse mundo, irmãos, nós somos tentados a seguir ideologias e padrões de vida que não correspondem à realidade do reino na qual fazemos parte. Nós somos seduzidos a isso. Mas nós precisamos viver neste mundo, irmãos, dessa forma, à luz do Evangelho de nosso Senhor crucificado e ressurreto. Pois Jesus é a nossa segurança no mundo de incertezas. Quando você se sentir bombardeado, num mundo onde só há incertezas, onde não há segurança, onde não há suficiência, olhe para o crucificado e para o ressurreto. Nele há suficiência, nele há segurança, nele há firmeza. Nele nós estamos completos e firmes. Amém? E por último, irmãos, a carta ela enfatiza a nossa união e vida compartilhada em Cristo. Nessa nova vida que nós fazemos parte, irmãos, que Jesus nos concedeu, as nossas diferenças, irmãos, não podem causar divisão e nem partidarismo. Não é que não vai haver diferença, vai haver, só que não pode causar divisão. Não pode causar conflito, partidarismo, facções. Nós temos uma vida compartilhada em Cristo. A cor da nossa pele, nossa condição financeira, nossa posição social, nossa etnia, nosso sexo, essas coisas, irmãos, depois que Jesus veio, essas coisas se tornaram secundárias. Se tornaram secundárias à luz daquilo que somos em Jesus. Aquilo que nós somos em Jesus é principal, é aquilo que forma principalmente a nossa identidade. Depois vem cor de pele, depois vem condição social, depois vem o nosso sexo. É por isso que a gente precisa olhar para o nosso irmão com as nossas diferenças
E manter a nossa comunhão porque a nossa vida está compartilhada em Jesus. Aquilo que nós somos, somos principalmente em Jesus. E isso lança ao chão toda discriminação, todo preconceito, toda divisão, seja ela racial, seja ela financeira, seja ela de gênero, o que for. Porque Paulo vai dizer, em Jesus não há judeu nem grego, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, pois todos são um em Cristo. Deu para compreender, irmãos? Deu para... Eu sei que é muita informação, né? Eu precisei compactar para uma aula só. Mas o propósito dessa aula foi preparar os irmãos mesmo para a nossa série. Amém?